como funciona esse benefício? Quem vai explicar pra gente é ele, Patriota Júnior. Oi, Mário, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Pois é, a pensão por morte, né, um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado do INSS, né, que vier a morrer, agora sendo ele aposentado ou não, né? A gente vai detalhar um pouquinho aqui mais sobre o assunto com o doutor Felipe Sampaio, que é advogado previdenciário. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quais são os principais requisitos para ter acesso à pensão por morte? Bom dia a todos. De fato, o requisito principal é a qualidade de segurado do falecido, né? O que é a qualidade de segurado? No momento do óbito, ele tem que estar ou aposentado ou recolhendo para o INSS. Se ele passou, no momento da morte, já tinha recolhido há muito tempo, ele perde essa condição de qualidade de segurado, e aí os dependentes, que são as pessoas que têm direito à pensão, ou seja, o filho menor até 21 anos de idade, né, o cônjuge ou o companheiro que prova essa condição, ou até o filho maior de 21, desde que esse filho esteja inválido, né? Se ele estiver inválido, realmente ele passa a ter o direito. Mas são dois requisitos principais. Primeiro, ser dependente, esses que eu falei agora. E segundo, que o falecido, no momento do óbito, ele tem essa qualidade de segurado. Para aquela pessoa que morreu e não estava contribuindo com o INSS, né? Os filhos ou a viúva, o viúvo tem algum direito ou não? Não, se ele não tinha, pelo menos no último ano antes do falecimento, ele não tiver contribuído para o INSS, ter deixado de contribuir há 2, 3 anos, então, infelizmente, mesmo sendo filho, mesmo sendo esposo ou cônjuge, passa a não ter direito. Por quê? Porque o falecido não tinha a qualidade de segurado que desse o direito ao dependente a receber a pensão. Agora, o falecido estava dentro dos requisitos para se aposentar, estava na idade, né? Mas ainda não tinha dado entrada, né, para ter acesso ao benefício. Isso dá acesso aos dependentes à pensão por morte? Excelente pergunta. Isso é uma coisa que acontece muito e as pessoas não têm noção desse direito. Ainda que o aposentado, aquela pessoa que faleceu, né, que vai gerar a pensão, ela não tinha ido pedir a aposentadoria no INSS, não estava aposentado, mas tinha atingido os requisitos. Então, nesse caso, ainda que não tenha aposentado, não tivesse aposentado no momento da morte, ele passa a ter direito pelo chamado direito adquirido, né? Então, aí o dependente, o cônjuge, né, o filho menor até 21 ou o filho maior inválido, que comprova essa condição, ele passa sim a ter direito à pensão. Tem um prazo máximo para dar entrada no benefício da pensão por morte? Não, a qualquer tempo é possível pedir esse benefício. Tanto que às vezes as pessoas acham que não tem direito, especialmente, né, o cônjuge, o companheiro, né, que não era casado, no civil, como se diz, ele acha que não tem direito, passa o tempo e em algum momento ele descobre, alguém diz, não, você tem direito. Então ele pode vir, quanto tempo for depois, pedir essa pensão, né, para ter direito a esse benefício. Uma coisa importante também é o seguinte, às vezes o benefício ele é concedido só para o filho menor, porque o companheiro não sabia que tinha direito. Então o filho menor recebe aí durante muito tempo, até os 21, né? E depois a esposa fica pensando, bom, agora cortou o benefício do meu filho, eu fiquei aqui sem nenhuma cobertura do INSS. Naquele momento ela pode sim, né, desde que reúna as provas, que era companheira, pedir o benefício tanto tempo depois, mas acaba sendo concedido para ela, embora tenha sido cortado para o filho que completou a idade. Como saber o valor que a pessoa vai receber? Tem algum cálculo que a pessoa pode fazer? Tem. Hoje, né, após a reforma de novembro de 2019, o cálculo é feito em torno de 60% do que o falecido recebia. Lógico que se for salário mínimo, é preservado o valor do salário mínimo. Não existe nenhum tipo de pensão por morte que seja menor do que um salário, né? Mas se, por exemplo, o falecido recebia R$3.000 de aposentadoria, um exemplo, com o falecimento dele, a viúva passa a receber só 60% disso, em torno de R$1.800, né? A não ser que ela tenha filho menor, então isso aumenta 10% a cada filho, limitado aos 100%. Mas se a viúva não tiver nenhum filho menor, ela só vai receber esse 60% do valor do benefício do falecido. Ô doutor, algum elemento pode causar o corte da pensão por morte, o corte do benefício? Veja, a princípio não. Às vezes as pessoas perguntam, se eu contrair um novo casamento, né, é possível que essa pensão seja cortada? Não, porque o direito adquirido já foi considerado pelo INSS, então não tem essa possibilidade, certo? O que pode acontecer é o seguinte, se essa pessoa que recebe a pensão vier a se aposentar,
né, ela vai poder receber pensão e aposentadoria, só que vai haver uma redução naquele que for menor, né, porque com a reforma você não pode mais receber 100% dos dois benefícios. Um deles vai ter que ser menor, ela vai optar pelo maior, logicamente, né, e o menor vai ser reduzido de acordo com o valor. Como é que faz para solicitar a pensão por morte? Tem um aplicativo Meu INSS, né, que o segurado pode acessar via internet. Tem um 135, que é a central de atendimento do INSS também. E nessas duas possibilidades ele pode fazer o requerimento, apresentar a documentação, certidão de óbito. Se for, por exemplo, companheiro, não tiver certidão de casamento, então provas desse companheirismo, documentos com o mesmo endereço, conta corrente conjunta, dependente de clube de serviço, plano funerário. São provas que podem levar, né, a comprovar que aquele companheiro, embora não casado civilmente, possa ter direito à pensão por morte. O tempo de duração do benefício para cada classe de dependente, qual a duração? Veja, a partir dos 44 anos, o cônjuge ele passa a receber de forma vitalícia. Antes disso, existe uma escala, que começa com 1 ano, depois 3, 5, e aí, dependendo da idade, ele pode ser limitado, né, de forma tempo determinado, certo? Mas a partir dos 44, não, aí sim é de forma vitalícia. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutor Felipe Sampaio, advogado previdenciário, explicando para a gente, né, como funciona a pensão por morte. Mário. Valeu, Patriota. Obrigado aí, né, pelas informações. Né? Então fica aí, né, a orientação para quem tiver nessa situação aí, né, nas dúvidas sobre pensão. Também pode procurar o nosso querido Felipe Sampaio, né, que é uma das referências aí para esse assunto, umas referências aí da área.